Recentemente, em uma cúpula do G20, foi-se intentado de que nós temos que nos mover no sentido, o mundo tem que se mover no sentido de que não deve existir um país que cubra pessoas que fraudaram outros países. O caso dos paraísos fiscais. Qual a sua posição a respeito? Existe como que se combate o crime organizado? Quando nós falamos em paraísos fiscais, quando nós falamos em valores muito altos não é um crime corriqueiro, um furto, um roubo ali que rendeu uma quantidade pequena de... Estou falando de vultosas quantias. Só quem movimenta são as grandes organizações criminosas, ou pelo menos um bando de criminosos que no momento se reuniu para praticar um crime. Mas tudo começa naquela pequena célula. Isso, exatamente. E como é que se combate esse tipo de crime, esse tipo de prática? Não adianta você prender pessoas. Pessoas são substituídas. Sim. Certo? Ainda que você corte todas as pessoas, outras vão. Então você tem que impedir que haja o lucro, que haja a satisfação pecuniária para o criminoso. E isso só impedindo que o dinheiro, que os valores retornem para a atividade lícita, ou para o mercado, ou para a sociedade, para o comércio lícito, certo? Lavado, limpo. E nada mais, os paraísos fiscais não servem para outra coisa senão para isso. Para esfriar durante algum tempo o dinheiro, esse dinheiro acaba entrando dentro da economia normal, natural, limpa, certo? Então é óbvio. Ou se faz isto hoje, ou então nós vamos continuar tendo aí o contrabando de arma como uma das atividades ilícitas que mais lucro dá para os criminosos, o tráfico de drogas internacional. O próprio tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas e tantos outros crimes aí que são feitos dessa forma. Certo. Doutor Marco Antônio, se a união de todas essas pessoas gerou um crime organizado global, seria o resultado de uma ação efetiva que todas as polícias se unissem? Esse intercâmbio não só é necessário como essencial? Não há outra saída. Não há outra saída. Somente com a integração ou com um relacionamento muito estreito entre os vários órgãos de segurança pública nos vários países é que nós vamos fazer frente, porque hoje eu me preocupo muito com o que vai acontecer mais à frente. E nós temos que começar a caminhar por aí. Tem que haver um intercâmbio maior entre as polícias, não só interna dos países, como internacionalmente. Há esse contato, mas eu acho que, eu penso que nós temos que começar a ter regras internacionais de relacionamento entre as polícias. Tratados internacionais. Tratados, objetivando o que vai acontecer no futuro. Agora, nós todos que conhecemos um pouquinho do direito, sabemos que entre as nações tem que haver compensações. Sim. Certo? Reciprocidade. Reciprocidade. E quando nós temos algumas regras que são aplicadas no Brasil de uma forma, e em países que têm pendências aqui dentro são diferentes, como o caso, por exemplo, da extradição, sim, nós temos dificuldade para que aconteça esse intercâmbio. Então, isso tudo tem que ser pensado de uma forma muito séria e já objetivando, volto a frisar, o que vai acontecer lá na frente. Porque hoje, talvez, a tendência é essa. É a internacionalização cada vez mais organizada dos crimes, da criminalidade, certo? E hoje, você não tem mais o criminoso no mesmo país daquela pessoa que foi vítima de um crime, não é isso? Exatamente. Poxa vida, nós temos um golpe muito comum aqui no Brasil, que é o dólar negro. O dólar negro são fraudes contra pessoas que são envolvidas
numa artimanha criminosa, esse dinheiro, esse crime é praticado com algumas pessoas aqui, mas o destino são países da África do Sul. Sim. Certo? E há lesões patrimoniais grandes nisso. E você prende aqui aquele que tem menos importância na estrutura criminosa. Sim. Certo? Sim. O criminoso mesmo, aquele que articula, que desenvolve, ele está fora do país. O mentor intelectual. O mentor intelectual. Sim. O chefe da organização. Como o caso, por exemplo, de cartão de crédito, que a pessoa consumiu um número de cartão de crédito nos Estados Unidos e foi consumir na China. Isso, exatamente. Temos. Esse é o grande risco que nós corremos. Então temos que pensar nisso. Doutor Marco Antônio, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Você aí de casa, muito obrigado pela atenção. O programa Conexão Legal é uma produção do Instituto Internacional de Direito Comparado. E se você tiver qualquer sugestão ou até mesmo dicas a respeito do que nós tratamos aqui com o Dr. Marco Antônio, por favor, acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.